Então tá, gente, muito madeira aqui falando com vocês. Hoje no nosso estudo bíblico temos a presença do Guilherme, da Júlia, da Laís, da Larissa, da Mariana e da Lari Serafini. Gente, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o estudo de João capítulo 12, do verso 17 ao 33. Então, dando continuidade ao estudo que o Mateus trouxe ontem, a gente vai seguir olhando, né, e se atentando àquilo que se desenrolou após lá o milagre de Lázaro. Então, começando lá em João 12, a partir do verso 17. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Verso 19. Então os fariseus disseram entre si: vocês podem ver que não estão conseguindo nada, eis que o mundo vai atrás dele. Aqui os fariseus, então, eles reconhecem que o plano que eles tinham de matar Jesus ia ser difícil de ser realizado. Provavelmente esse objetivo deles, né, não vamos conseguir nada com isso, é o fato de os discípulos de Jesus estarem aumentando em número e o fato, né, após o milagre de Lázaro, isso também colaborou para isso, né? Então eles já identificam que já seria difícil botarem o plano deles de acabar com a vida de Jesus. Lá no verso 20. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Provavelmente esses gregos eram pessoas convertidas ao judaísmo, tá? Possivelmente, porque fala que eles já foram para a festa com o intuito de adorar. A festa aqui, né, festa da Páscoa. Verso 21. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Agora, né, já deixo uma pergunta para vocês meditarem aí. Como que a gente sabe que esse desejo dos gregos de ver Jesus não é simplesmente uma curiosidade, mas um interesse genuíno de saber quem é o mestre? Pensem aí, né? Como é que eu sei, como é que o texto me dá a base para que não seja simplesmente uma curiosidade? Os gregos poderiam muito bem procurar Jesus para saber se ele é de fato quem ele realmente diria ser, por uma curiosidade, né? Por um fato de deixa eu ver se realmente ele não traz mentiras no seu ensino, deixa eu ver se esse cara ele é realmente quem ele diz ser. Só que a gente vai ver que a resposta de Jesus está logo no verso seguinte. Olha só o que diz lá no verso 23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Reparem, Jesus não fala nem que sim, nem que não, mas Jesus ele viu nesse episódio dos gregos vindo até ele para conhecê-lo como algo de, olha, está chegando a minha hora. E o que significa o chegar a sua hora? Estava se referindo ao fato dele ser morto, né? O fato de ele ser glorificado através da morte na cruz. Então ele reconhece quanto mais o fato da pregação do evangelho ter sido aos judeus e agora também para os gentios, para os gregos, ele identifica que conforme o avanço da mensagem, cada vez que aumentava o número de pessoas crendo nele, mais próximo estava da sua morte, mais próximo estava dele ser glorificado através da cruz. E não tem como a gente não fazer um paralelo com a nossa missão como discípulo, né? A Bíblia diz que o Senhor, um dos indícios do retorno do nosso rei, seria quando a pregação do evangelho alcançasse, né, todas as pessoas. Por isso que lá em Mateus 24:14, que é um texto que não tem como a gente não fazer referência nesse estudo bíblico com outros versículos da Escritura, fala lá em Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus, antes de ser crucificado, ele sabia que era necessário que a mensagem do evangelho se espalhasse aos judeus e também aos gentios. Quando que o nosso mestre vai retornar? Quando essa mensagem, a mensagem do evangelho do reino, também for pregada
ao mundo inteiro. Então entra a nossa responsabilidade de alguma forma, né, nós, entre aspas, apressarmos a vinda do nosso rei. Verso 24. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E aqui Jesus fala claramente, né? Ele expõe que esse chegar à sua hora de ser glorificado não significava algo de estar simplesmente junto ao Pai. Eu vou ser glorificado porque eu irei retornar ao ambiente celestial. Não, ele estava falando de ser morto. Eu vou ser glorificado através da morte, através da minha morte na cruz. Jesus abertamente ele fala de como isso iria trazer vida, de como o fato da morte do próprio Deus iria trazer perdão para nós. O sangue de Cristo nos cobrindo de todo pecado e agora nos permitindo um livre acesso ao Pai. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 2, do verso 17 ao 18, fala: e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Ou seja, tanto que estavam longe, tanto os que estavam perto, e lá em Apocalipse fala, né, Deus reunindo todo um povo de toda língua, de toda tribo, de toda nação, ou seja, o evangelho de Deus alcançando o mundo inteiro, Deus não somente preocupado com um povo, com uma tribo específica, mas com a salvação da humanidade, e Jesus reconhece isso a ponto de dizer, olha, se eu não morrer, não vai ter vida. Se eu não morrer, o plano não vai ser cumprido. Então, isso é algo levado muito a sério na Escritura, que foi a chave, né, da missão do Nosso Senhor aqui na Terra. Aí, olha só o que diz lá. Importante aqui, que eu não posso me esquecer de falar. Jesus, ele não estava preocupado, quando ele diz, né, de morrer, ele dá o exemplo do grão de trigo, né? Se o grão de trigo cai, fica na terra, ele vai e não serve para muita coisa. Agora, se ele morre, traz vida a muitas outras pessoas. Essa é a aplicação do ensino. Olha, se eu ficar, o plano não vai ser cumprido. Agora, se eu morrer, se eu realizar aquilo pelo qual fui enviado, a partir de mim agora vocês vão ter vida. Ou seja, a preocupação do nosso mestre não era ter uma boa vida. Jesus não estava preocupado em comer da melhor comida, em deitar no melhor local, né, na melhor estadia, ou ver a melhor vida nessa terra. O nosso mestre estava interessado em ter a melhor morte que ele poderia ter. Então a gente vai ver isso na sequência, quando ele fala ainda mais aberto sobre essa questão do discipulado, sobre a questão do plano de ser enviado para morrer em nosso lugar. Lá no versículo 25, tá? Quem ama a sua vida, perde-a, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Ou seja, Jesus está sendo direto aqui quando ele fala, né, que aquele que ama a sua existência acima do propósito de Deus, aquele que ama a sua vida na terra acima da vida que Cristo tem proporcionada, esse irá perder. Aqui não é sobre salvação, mas é sobre discipulado, é sobre seguir ao Senhor. Não tem, por exemplo, dizer que eu sigo Jesus ou que eu sou um discípulo dele, se eu não trilhar o caminho que ele trilhou, se eu não viver como ele viveu, se eu de fato não abandonar a minha vida como ele abandonou a sua própria vida. E aí a gente não tem como não fazer referência a um outro texto da Escritura, que está lá em Lucas, no capítulo 9, do verso 23 ao 24, que diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Então, isso aqui já nos dá um indício de que aquele que vive o discipulado, de que aquele que escolheu seguir o Senhor, daquele que reconheceu que Jesus é a sua prioridade, essa pessoa precisa negar a sua própria vida.
Essa pessoa precisa agora abraçar os valores de Cristo na sua própria existência. Então, tem outro verso que também fala lá em Timóteo, que todos aqueles que querem viver de forma piedosa, de forma dedicada, irão sofrer perseguição. Isso, pegando referência até ao contexto lá de Mateus, esse tomar a própria cruz, esse negar a sua vida na terra, pode ser um perder a vida de forma morrer para si mesmo nos pequenos atos, nossos desejos carnais, pecaminosos, morrer para si mesmo, como também pode ser literal. Para os discípulos naquela época foi literal. O negar a Cristo naquela época não o que as autoridades religiosas colocavam como imposição para eles, olha, negue o Senhor para que você viva, não foi algo que os discípulos se apegaram. Muitos mártires, né, vieram a ser mortos, a ser muitos decapitados, outros crucificados por não negar a verdade. Então, para os discípulos, eles viveram literalmente o não fugir da sua morte, da morte que havia sido imposta a eles por causa da mensagem do Evangelho. Para nós hoje, nós que não, num contexto brasileiro que não sofremos perseguição, o negar a si mesmo para nós é negar a nossa vontade, é negar os nossos desejos carnais, é negar o nosso pecado, é negar as nossas vontades que divergem da vontade de Cristo, mas saber que se um dia for necessário, isso envolve de forma prática o negar, o tomar a própria cruz e seguir o caminho que o nosso mestre também seguiu. E aí a gente precisa sempre lembrar de agir como Paulo. Um exemplo, né, depois de Jesus que nos remete muito a isso, é Paulo, quando ele fala lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 7 ao 8. Ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então, olha que lindo isso que Paulo fala, de forma muito prática e de forma direta ao ensino de Jesus, de negar de pegar a sua cruz, de não preservar a sua vida nessa terra. Ele diz: olha, eu considerei as coisas como perda, eu considerei as coisas como esterco, em outras versões, porque agora o que me importa é conhecer o meu Senhor, é ser conhecido pelo meu mestre. Isso tem que esquentar o nosso coração, tem que nos encorajar na fé para viver a vida que o nosso mestre também viveu. Agora, olha só o que diz o verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Ou seja, quem escolheu servir Jesus está onde ele está. Ou seja, quem escolheu servir Jesus precisa estar onde o nosso mestre está, precisa andar onde o nosso mestre andou e se comprometer com a missão do Senhor. E é fato, aquele que se compromete com o serviço a Jesus, aquele que se comprometeu com a vida que Cristo tem para nós nessa terra, esse vai ser honrado pelo próprio Pai. Seguindo ali no verso 27. Agora a minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Então, de novo, né? Que hora é essa que Jesus está falando? A hora da sua crucificação. Ele começou falando, né, do grão, que se o grão permanece, não produz fruto, mas se morre, esse dá vida a muitos. Ele está falando especificamente do como a sua vida iria glorificar o Senhor e iria trazer vida, mas ele está falando aqui, gente, a minha alma está angustiada. A hora da crucificação faz parte do meu propósito, faz parte da minha missão, mas a minha alma está angustiado, eu estou agitado. Em outras versões é como se ele dissesse assim, olha, se vocês perguntarem para mim o que eu estou sentindo, tá complicado. Eu sei que que eu vou sentir dor física, mas também, e aí seria mais pesado para Jesus, seria o fato dele saber da separação que ele teria na cruz. É por isso que vocês, não sei se vocês recordam, mas quando Jesus está lá na cruz, que ele fala, né? Deus meu, por que me desamparaste?
Lá em Marcos 15, 34 está esse relato. Deus meu, por que me desamparaste? E a gente não tem como não deixar de fazer referência ao próprio Getsêmani, né? Com aquele episódio onde diz que Jesus suou como se fosse gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. E aí, na sequência desse mesmo verso, ele diz: Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Gente, isso me ensina muito a não viver pelos meus desejos, pela minha vontade, pelos meus achismos, mas me incentiva a olhar para a missão. Jesus, ele disse: Olha, minha alma está angustiada, mas o que levou ele a seguir até o fim, até a morte? Ele sabia da sua missão. Ele diz, né? Foi para essa hora que eu vim, foi para essa missão que eu vim. Quem segue Jesus não tem nada mais que o prenda nessa terra, porque ele já foi crucificado com Cristo. Aquele que escolheu viver uma vida de discipulado, ele já foi morto para si mesmo. Ele já, assim como Paulo disse, né, ele já considerou as coisas dessa terra como esterco. O que importa para um seguidor de Jesus é conhecer o Mestre e ser conhecido por ele cada vez mais. Então, quando a gente vê o Mestre dizendo: Olha, minha alma está angustiada, no que depender de mim, no meu sentimento, olha, Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele já automaticamente já fala: Mas contudo, seja feita a tua vontade. Senhor, a minha vontade é X, mas se ela diverge da vontade do Senhor, seja feita a tua e não a minha. Jesus me ensina a preservar, a perseverar, melhor dizendo, sempre sobre a vontade do Pai e não sobre a minha. Nós nos movemos pelo que cremos, não pelo que nós sentimos. Então isso nos incentiva, me encoraja, melhor dizendo, a viver uma vida na fé onde a minha base, onde a minha energia está concentrada naquilo que o mestre falou para eu fazer, naquilo que o mestre falou para eu viver como discípulo e como seu seguidor. Lá no verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Lá no versículo 28. A missão de Jesus era tão crucial que ele ouve uma voz do céu, e aí não é uma voz como se fosse animando ele. A gente pode pensar: Jesus, ele falou que está angustiado, e aí vem uma voz do céu dizendo que o nome de Deus seria glorificado. Na verdade, a gente vai ver que essa voz, ela surgiu para aqueles que estavam ali. Jesus, ele não precisava ser lembrado pelo Pai da missão. Jesus já tinha a firme convicção, o firme propósito do porquê que ele estava na Terra. Ele sabia desde o início o porquê que ele veio para cá como homem e qual era a importância, o impacto da sua missão. E aí, na sequência, a gente vai lá no verso 29, diz, né? A multidão que estava ali e ouviu aquela voz, a multidão que ele estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Alguns não perceberam a revelação. Alguns ali não conseguiram compreender que se tratava de algo sobrenatural. Acharam que era um ruído. Outros, então, que era algo até sobrenatural, mas sem entender a dimensão daquilo. Mas foi somente Jesus que discerniu a voz de quem falava. E no caso era o Deus Pai. E aí ele fala lá no verso 30. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Ou seja, não era uma voz animando o filho, dizendo: olha, isso é importante, isso é necessário. Não, Jesus não precisava disso. Ele tinha convicção da sua missão. Ele sabia que o objetivo dele não era ter uma boa vida, mas uma boa morte, cumprir o plano de Deus. Só que essa voz do Pai: olha, eu já glorifiquei o meu nome e ainda glorificarei, se tratava para aqueles discípulos que estavam ali, para aqueles seguidores que estavam ali. Jesus, ele estava, o Pai, na verdade, estava reafirmando aquilo que o Filho já havia dito. O Pai estava dizendo: olha, eu já glorifiquei, mas eu ainda irei glorificar, sabe? A união entre o Deus Filho e Deus Pai era tão grande que volta e meia a gente percebe isso na Escritura. Jesus afirmando, né? Olha, eu realizo o que meu Pai realiza. Eu só faço o que Deus está fazendo. Então a gente percebe nesse verso especificamente
a voz vindo aos discípulos como algo, olha, eu já glorifiquei o meu filho, mas eu ainda o glorificarei. Então, olha, tem o meu pai que dá respaldo daquilo que eu estou fazendo. Tem o próprio Deus dando respaldo da missão que eu vim realizar nessa terra. Agora, olha o que diz lá no verso 31. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. O príncipe deste mundo, ele está se referindo a Satanás, né? E a sua derrota seria inaugurada na cruz. Aquilo que Satanás pensava ser um encerramento do plano de Deus, na verdade estava inaugurando o triunfo de Cristo. A condenação que pertencia a nós, Jesus levou naquela cruz. Aquilo que antes nos impedia de ter acesso a Deus, agora foi sanado com o próprio Cristo morrendo em nosso lugar. É como se o mundo entrasse numa contagem regressiva, vamos por assim dizer, vamos dizer assim, Cristo morrendo na cruz, ele inaugurou não somente o julgamento, né, que a Bíblia fala ali que ele chegou o momento deste mundo ser julgado e o príncipe do mundo ser expulso, é como se uma contagem regressiva fosse iniciada, vamos supor assim, a partir do sacrifício de Jesus, dizendo, olha, já começou, sabe? Já começou a expansão do meu plano, do meu propósito. A morte já não prenderá mais vocês. Aquilo que os condenava não irá mais condenar. O que poderá nos separar do amor de Deus? O que irá separar alguém que pegou a sua vida e considerou como esterco, considerou como lixo para conhecer o Mestre? Aquele que olhou para Cristo e fez dele o alvo, o propósito da sua vida, da sua vocação. E quando a gente olha esse verso 31 especificamente, a gente percebe que pelo fato de Jesus ressuscitar, isso cria em nós, como ser humano, como discípulo, a ardente expectativa da redenção de todas as coisas, onde nós, transformados, santificados por Cristo, iremos ver uma vida onde não haverá mais pecado, não haverá mais o peso da morte, nem da tristeza, nem do choro, mas nós, a partir de transformados por Cristo, iremos ver um novo mundo, um mundo totalmente transformado. Então, isso também incentiva e nos encoraja a olhar a nossa vida com essa perspectiva eterna de ressurreição, também do nosso corpo. Aqui chegando aos versos finais, está lá no verso 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Verso 33. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Provavelmente, esse atrair para si se refere de forma mais profunda ao fato da mensagem do evangelho se espalhar de forma ainda maior com o fato de Jesus encerrar a sua missão nessa terra. Então, ou seja, olha, a partir do momento que eu estou sendo morto naquela cruz, eu estou inaugurando que não somente a mensagem se espalhando, porque eu irei ressuscitar ao terceiro dia, mas também porque o Espírito Santo viria e daria testemunho dele, sabe? O próprio Deus iria habitar nas nossas vidas. A mensagem anunciada para os judeus, para os gentios, que gentios para nós também entra nós nesse sentido, é a mensagem do evangelho alcançando o mundo inteiro, sabe? É Jesus inaugurando a propagação do evangelho de uma forma que não se limitava mais a Israel, mas é literalmente os confins da terra, sabe? E aí agora algo que a gente precisa sempre pensar e trazer para a nossa vida, né? Lembra lá de, não sei se vocês vão se recordar, mas 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 54 e 55 diz: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A gente precisa sempre se lembrar e ter no nosso coração essa firme convicção e expectativa de saber, gente, que o nosso Senhor, ele resolveu o maior problema da humanidade. E o maior problema da humanidade não é o Covid. O maior problema da humanidade é o pecado. É o pecado que separa o homem de Deus. E Jesus resolveu esse problema lá na cruz. Por isso que quando estivermos diante do nosso Deus, do Senhor, do Rei da Glória,
Deus não verá simplesmente o madeira, não verá simplesmente nós, mas verá o seu filho, o alvo da sua ira, para que a gente fosse alvo do seu amor através dele. Então, por isso, nós nos alegramos com a mensagem do Evangelho, com o fato do nosso Mestre ressuscitar. A morte não parou Jesus Cristo, a morte, para nós, é a inauguração de uma vida. Então, até a gente vê hoje um contexto muito triste no nosso mundo, de muitas pessoas realmente sendo acometidas com essa doença, e é algo terrível, triste, mas pior do que morrer é morrer sem o nosso Senhor. Pior do que morrer é morrer sem saber quem é o Rei da Glória. É morrer sem saber que Jesus veio para que nós tivéssemos acesso e vida junto ao Pai. Então, que a gente possa se lembrar e se alegrar de saber que, por maior que seja o problema que a gente viva nessa terra, ou por maior que seja o problema que a gente viva com a nossa família, na nossa vida mesmo terrena, o nosso mestre resolveu o maior problema e aquele que somente ele poderia resolver, que é nos tornar justos diante de Deus. Então, que a gente possa firmar o nosso coração diante dessa verdade. Amanhã tem mais, que a gente vai seguir continuando com esse estudo no capítulo de João, verso 12.